No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 10 itens que são lindos, porém não são funcionais. Provavelmente você já deve ter visto aí no Instagram ou no Pinterest algum desses itens e deve estar querendo utilizar algum deles no seu projeto. Mas será que eles realmente são práticos e funcionais para o dia a dia? O nosso primeiro item, ele já é bem polêmico, que é o painel ripado. O painel ripado é aquele painel de madeira, MDF, alumínio ou PVC expandido, tem vários materiais para poder estar fabricando esse painel ripado. Ele é aquele painel que ele tem réguas de madeira. Essas réguas são feitas manualmente, uma a uma, e geralmente possuem o mesmo espaçamento, uma régua de 3 centímetros, um espaçamento de 3. Normalmente é assim, mas depende da especificação. O painel ripado, da mesma forma que o muxarabe, ele é um painel que ele é feito artesanalmente, então ele é feito peça por peça. O grande problema do painel ripado, da mesma forma que o painel muxarabe, é com relação à limpeza, porque por ter várias frestas, ele tende a acumular mais sujeira ali dentro dessas frestas, então precisa de uma limpeza mais frequente e elas precisam ser limpadas uma a uma, o que não é nada prático para o dia a dia. Uma outra questão, que é um ponto negativo do painel ripado, que é semelhante ao painel Muxarabe, é com relação ao custo, porque por ser um painel que ele é feito artesanalmente, né, as réguas são feitas ali uma a uma, também demanda de uma laminação em várias faces, ele tende a ter um custo maior do que outros tipos de painel, da mesma forma que o painel Muxarabe. Mas isso não significa que a gente não especifica ou que a gente não gosta do painel ripado. Eu acho ele um item muito bonito, só não é funcional e prático para o dia a dia. Se você não se importar com a limpeza e o custo, acho super válido utilizar ele aí na sua decoração, que vai dar um efeito muito interessante e vai ficar bem bonito esteticamente. O nosso segundo item é o ralo oculto. O ralo oculto é aquele ralo que ele tem uma peça inox, e nessa peça inox você consegue encaixar o mesmo revestimento que está utilizando no chão. Esteticamente, ele é o ralo mais bonito, na minha opinião, porque não fica visível aquela parte, né, toda inox, né, aquela parte toda cromada ali no banheiro. Você fica vendo um único revestimento ali, com pequenas frestas para fazer o escoamento da água. Porém, ele é um ralo que, mesmo sendo muito bonito, precisa avaliar bastante se é interessante de utilizar no seu banheiro. Porque a limpeza e a manutenção dele não é uma coisa muito prática ali para o dia a dia. Sem contar que ele é um ralo que ele não possui aquela parte sinfonada como outros modelos. E isso pode fazer com que volte cheiro, né, ali da sua rede de esgoto para dentro do banheiro. O ralo oculto, para fazer a manutenção dele, você precisa remover aquela peça que é o acabamento ali que tem no piso, e que muitas das vezes é uma peça grande, né? Porque tem ralos aí de 1 metro, 1,20 m, 1,5 m, então não fica muito prático para poder tirar. E sem contar que ele tem um cestinho onde vai acumulando, né, toda a sujeira, cabelo, essas coisas ali dentro dessa parte. Não é nada prático nem funcional para o dia a dia. E uma outra questão, ainda sobre a limpeza, é que as bordas ali desse ralo, por ser um porcelanato, né, ela acumula muita sujeira, fazendo com que essa parte ali fique grossa, né, toda impregnada. Esteticamente, ele é um ralo muito bonito, mas ele não é prático para o dia a dia. O nosso terceiro item, que é bonito, mas não é funcional, é o piso polido. Esse é um item muito polêmico, porque tem várias pessoas que amam, né, utilizar um porcelanato polido, porém, para o dia a dia, ele não é prático e nem funcional. O porcelanato polido, ele tem aí um grande destaque, que é o brilho, né, um alto brilho com relação aos outros tipos de porcelanato, porém, ele é um piso que não pode ser utilizado em áreas molhadas, porque ele escorrega bastante. Se você olhar ali
as indicações de uso, né, do porcelanato, você vai ver que ele não é indicado para áreas molhadas, como banheiros, cozinhas, lavanderias. Um outro ponto também do porcelanato polido é com relação à sujeira. Por ter ali um alto brilho, né, ele mostra muita sujeira, principalmente aí cabelo, poeira. Você vai conseguir ver cabelos nele assim a vários metros de distância, porque realmente ele evidencia a sujeira. E um outro ponto também do porcelanato polido, que faz com que ele não seja prático para o dia a dia, é com relação à limpeza. Ele é um tipo de porcelanato que você não pode simplesmente ali passar um pano nele, porque corre o risco dele ficar ali todo embaçado, né, impregnado. Um outro ponto, esse agora já falando da decoração do ambiente como um todo, é que o porcelanato polido, por ter um alto brilho, ele reflete toda a sua decoração. Então você vai ficar vendo ali, né, a mesa, a poltrona, tudo que você tiver no seu ambiente vai ficar refletido no chão. E o principal ponto que eu acho mais crítico é com relação à iluminação, porque sua iluminação ela vai ficar toda refletida ali no chão, né? E isso causa um desconforto visual muito grande, além de impactar ali na estética do seu ambiente. E se esse vídeo já te ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E me conta aqui nos comentários, qual desses itens que eu já falei que você utilizou na sua casa e qual deles que você não utilizaria. O nosso quarto item, que é bonito, mas não é funcional, é armários superiores com portas basculante. Essas portas basculantes são aquelas portinhas que abrem para cima. Ela é um item que deixa ali o seu armário mais bonito, com um design mais clean, porque conseguimos fazer peças maiores, porém, ela tem um custo mais elevado do que uma porta de giro comum, porque aquele pistão que faz a abertura dela é mais caro do que dobradiças. E o ponto mais crítico de utilizar basculantes em armários superiores é com relação à praticidade do dia a dia, porque os armários superiores já estão ali em um plano mais alto, né? Geralmente aí os armários superiores iniciam a partir de 1,5 m do chão. Só que quando você abre essa porta basculante, ela fica muito alta. E depois, para poder fechar, você vai ter que utilizar aí uma escada ou subir até mesmo em uma cadeira para poder conseguir fechar essa porta. O mais prático e funcional para armários superiores é utilizar portas de giro comum, portas que têm ali dobradiças, né, e que vão abrir para frente e não para cima. E o nosso quinto item, ainda falando sobre marcenaria, são os puxadores fecho-toque, aqueles puxadores de clique. Esse tipo de puxador, ele deixa o móvel mais bonito, com um design mais clean, porque você não tem nenhuma peça metálica ali, né, para fazer a abertura desse móvel. Porém, ele não é prático para o dia a dia por vários motivos. O primeiro dele é com relação à sujeira, principalmente se você estiver utilizando aí MDFs escuros na sua marcenaria, porque para abrir a porta você vai precisar clicar nela. Se o MDF for escuro, geralmente ele evidencia mais as marcas dos dedos. Então o seu móvel, né, ele vai ficar ali cheio de marcas de dedos, e isso pode incomodar algumas pessoas. Um outro ponto também que o puxador fecho-toque não é interessante é com relação à manutenção, porque ele é um puxador que ele é frágil, um puxador mais fraco. Então, principalmente se você tiver aí crianças, né, você vai ter que fazer a troca dele com uma frequência maior, porque ele é um puxador frágil. E um dos pontos mais críticos de utilizar o puxador fecho-toque é quando utiliza ele em armários inferiores na cozinha. Já pensou só? Você ir ali lavar uma louça e encostar no seu móvel e toda hora a gaveta ficar abrindo? Pois é, isso acontece quando você utiliza o puxador fecho-toque, porque sempre que você esbarrar ali no seu armário, na sua marcenaria, a porta, a gaveta, ela vai abrir. E isso não é nada prático ali para o dia a dia. Você está utilizando a sua bancada e encostar no armário e ele abrir. E o nosso sexto item, que é bonito, mas não é funcional, são as janelas fixas. Hoje está muito em alta utilizar aí apenas um vidro fixo, principalmente em ambientes que têm um pé direito mais alto, né? Corredores, a gente anda vendo bastante casas com esse tipo de janela. Ela tem uma grande vantagem que é permitir aí uma grande entrada de luz natural, né? Isso valoriza bastante o ambiente. Porém, ela pode enclausurar o ambiente
porque ela não permite ter ali uma ventilação. E o ponto mais crítico das janelas fixas é com relação à limpeza, principalmente se for um pé direito alto ou se for um sobrado ou um apartamento. Porque normalmente quando você vai fazer ali a limpeza de um vidro, né, que está nessas situações de um pé direito alto, um apartamento, você abre a parte que é móvel para poder limpar a parte fixa ali através dela. No caso da janela fixa, você não consegue fazer a manutenção dessa forma, ali de dentro do ambiente mesmo. Você precisa ir na área externa para conseguir fazer essa limpeza dessa janela, desse vidro fixo, né? E isso faz com que ele não seja prático nem funcional para o dia a dia. Além de poder colocar em risco aí a pessoa que vai estar ali fazendo essa manutenção, né? Principalmente se for em um apartamento ou um pé direito duplo. E o nosso sétimo item, que é bonito, mas não é funcional, é o pé direito duplo. Não que eu não goste de pé direito duplo, eu gosto bastante, acho bem interessante, porém, ele precisa ser pensado de uma forma estratégica para ficar ali bem bonito e funcional. O pé direito duplo, ele não é muito prático para o dia a dia, justamente com relação à manutenção. Porque já pensou trocar ali uma lâmpada a 6, 5 metros de altura? E ainda, principalmente se for uma lâmpada no centro do ambiente, você vai precisar alugar andaimes ou talvez colocar uma escada aí muito grande para poder fazer a manutenção desse ambiente. E um outro ponto negativo do pé direito duplo é com relação à climatização, que por ser um ambiente muito alto, que geralmente ele é amplo, você vai precisar colocar um ar condicionado aí bem mais potente para conseguir ter um ambiente mais refrigerado. É, uma outra questão também que faz o pé direito duplo não ser tão interessante é com relação à iluminação, porque não são todas as lâmpadas que conseguem vencer esse pé direito duplo. E isso pode fazer com que o chão ali, né, ele fique pouco iluminado. Sempre que for utilizar o pé direito duplo, precisa pensar a iluminação de uma forma estratégica para poder vencer toda essa altura e te entregar um conforto visual bem interessante. E o nosso oitavo item, que é bonito, mas não é funcional, é utilizar uma bancada sem área molhada. A gente vê com uma frequência muito grande, principalmente em projetos americanos, né, que lá as bancadas elas são todas retas, né, as pias são todas retas, ela não tem aquele rebaixo, né, que é a área molhada. Só que o que que acontece? Fora do país, geralmente as pessoas elas utilizam apenas a lava-louça. A pia ela é ali para lavar uma coisa muito básica, né? Ela não é utilizada no dia a dia como é utilizada aqui no Brasil. E então, isso faz com que a bancada ser toda reta não seja um problema, porque ela não é tão utilizada quanto aqui. Mas se você gosta de lavar louça na pia, lavar ali frutas, legumes, né? Te aconselho a colocar uma área molhada, porque se você colocar essa área molhada, né, fazer aquele rebaixo, a água dessa bancada ela vai ficar contida apenas ali nessa delimitação e ela não vai escorrer na sua marcenaria e nem no chão. Se você não gostar daquele rebaixo tradicional que é feito nas bancadas, que é uma pedra sobre pedra, te aconselho a fazer um rebaixo italiano. O rebaixo italiano, ele é um desgaste que é feito na própria pedra, dá um acabamento bem interessante, bem bonito, porém ele precisa ser feito por uma marmoraria que seja especializada para conseguir te entregar aí um acabamento bem interessante. O rebaixo italiano, além de conter a água apenas ali nessa área molhada, ele deixa sua bancada aí com um ar mais sofisticado, né, e mais clean. E o nosso nono item, que é bonito, mas não é funcional, é utilizar cuba esculpida com bandeja. A cuba esculpida com bandeja é aquela cuba que é feita na própria pedra, ela é feita no mesmo material ali da bancada e ela tem uma pedra que vai ali dentro do bojo, que a gente chama de bandeja. Cubas esculpidas que têm essa bandeja, elas não são práticas nem funcionais para o dia a dia, porque sempre que você precisar lavar a cuba, ali dar uma manutenção nela, você vai ter que remover aquela bandeja que geralmente é muito pesada,
e isso faz com que essa cuba não seja prática nem funcional para o dia a dia. Aqui no escritório gostamos bastante de utilizar a cuba esculpida, porque esteticamente ela é um produto muito bonito, deixa o ambiente aí com um design mais sofisticado, mais clean. Só que quando especificamos uma cuba esculpida, a gente não utiliza aquela bandeja, a gente coloca uma válvula comum, uma válvula que geralmente é uma válvula de clique, porque colocando a válvula de clique, ela vai funcionar praticamente como uma cuba comum, que ali no uso, né, do dia a dia, você já joga ali uma água e nada vai ficar parado ali embaixo daquela pedra, né, como se ela tivesse a bandeja. Então você consegue manter o bojo mais limpo. E caso você não goste de forma alguma da cuba esculpida, nem com essa válvula de clique, te aconselho a colocar aquela cuba embutida tradicional, porque ela tem um design aí bem mais interessante do que outros modelos de cuba, além de deixar aí o seu banheiro com uma pegada mais clean, né, porque não vai ter nada sobressaindo aí a sua bancada. E o nosso 10º item, que é bonito, mas não é funcional, é fazer um banheiro com apenas um ralo na área de banho. Muitas pessoas não gostam de colocar o ralinho, né, ali fora da área de banho, porque acham que ele impactam ali na estética do ambiente. Porém, colocar um ralo apenas dentro do box, ali nessa área de banho, é muito problemático na hora de fazer a manutenção desse banheiro. Isso se torna um problema porque você vai ter ali que rapar toda a água, né, para dentro dessa área de banho e, em alguns casos, as pessoas colocam um tipo de um perfil metálico ou até mesmo uma soleira bem pequena ali para dividir o ambiente da área de banho com a área ali onde tem o vaso e a pia. E isso faz com que a água não passe de um lado para o outro. O grande problema é que na hora de dar a manutenção, você vai ter que rapar ali a água, né, fazendo com que ela pule essa pedra ou esse filete metálico. O interessante é que em todos os banheiros você trabalhe com 2 ralos. Um ralo que vai estar logo ali ao lado do vaso, que geralmente é um ralo menor, um ralo de 10 por 10, ele faz com que essa limpeza fique bem mais prática e funcional. E dentro da área de banho você trabalha com um ralo maior, um ralo de 15 por 15. Isso é o que a gente mais especifica aqui no escritório e é o que é mais funcional para banheiro. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E me conta aqui nos comentários, você utilizou algum desses itens na sua casa?